Olá pessoal, muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao canal da Voga Nelson. Essa semana aqui a gente vai falar sobre os trades feitos do dia 23, segunda-feira passada, até do jogo da Inter e Empoli, que é geralmente um dia que eu não trabalho na segunda, mas teve essa oportunidade, até o dia de ontem entre São Paulo e Corinthians, o dia 29 de janeiro. Acho que foi uma semana repleta para quem gosta de trabalhar contra os nem favoritos, mas os super favoritos. Não é muito do meu perfil. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a minha mera visão e o jeito que eu me sinto e tudo mais para trabalhar esses favoritos quando estou disposto a estar contra eles e quando não estou disposto a estar contra eles. Aqui de background, a gente já iniciando aqui com a planilha na MyBetSpace, e nossa taxa de acerto foi bem interessante. Era isso mais ou menos o que eu queria. Foi assim mais ou menos que eu comecei o minha, vamos dizer, meu crescimento de banca na época, 2 anos e meio atrás. Foi mais ou menos nesse sentido, mas só que eu era um pouquinho mais agressivo e também a stake era muito menor, era muito mais fácil de estar em diversos mercados. Mas foi mais ou menos assim, mais ou menos como eu fiz esse mês. Mas a gente vai discutir como foi esse mês e o que pode ser melhorado. Eu acho que eu também deixei. Teve algumas oportunidades que eu deixei escapar, que eu geralmente não deixaria escapar. Teve algumas coisas também que eu poderia ter uma melhor entrada, um melhor fecho, uma melhor entrada, digo, de entrar mais agressivo e conseguir estar com a stake toda no mercado, ao invés de estar entrando por partes. Deveria ter entrado um pouco mais forte, mais rápido, e também, às vezes, um pouco a saída, devo ponderar um pouco essa saída que talvez postergar às vezes, ou se a odd estourar muito rápido, talvez considerar em fechar, fazendo uma relação de tempo e odd. Bom, 95% taxa certa, 58,5% sobre a stake. Um, isso no mês de janeiro total, 7,32 da banca, agora a banca de 16 mil dólares, e agora esse resultado de 1.171,21. Mas vamos colocar aqui no as datas de semana que passou. Esse foi o resultado da semana, 34%. Esse hedge a gente vai comentar. Mas enfim, vamos lá, vamos abrir aqui as minhas apostas e ver o que a gente fez no dia 23 aqui se eu lembro, no Inter e Empoli. Inter e Empoli é uma das poucas oportunidades que, na minha opinião, que dá para se trabalhar mais tranquilamente contra o favorito, a Inter com expulsos. Para quem assistiu o jogo, eu assisti. Opa, olha como eu tô aqui na tela, assim não vai rolar. Para quem assistiu o jogo, viu que a Inter estava meio perdida no início, pelo menos eu estava na piscina, então estava só observando o jogo por uma TV que tem lá e tava assistindo. Tava no meu. Eu tinha 2 horas de break, era exatamente as 2 horas do jogo da Inter, então tava lá assistindo. Pá, pá. É esquisito aqui, teve um possível penal para Inter, que para Empoli, que eu achei que era. E foi indo, expulsão, e enfim, gol da Empoli, acho que a odd voltou demasiadamente baixa para o que se passava em campo e também com o expulso, né? E fui lá, peguei aqui a 13, uma odd média, e é isso. Aqui tem uns bônus da Betfair que eu fiz na possível virada do Fulham contra o Tottenham, também bem aleatório. E no outro dia, exatamente o mesmo cenário. Emen e PSV. PSV sofre o expulso, tem um expulso e o Emen está a vencer, e praticamente o mesmo cenário. Aqui foi uma fechada mal minha, foi uma fechada muito mal. Esse MPSV, deixa eu abrir aqui para a gente. Se não me engano, fechar 60.
Então foi mal. Essa foi uma má fechada. É por causa que eu acho que eu queria focar no jogo do Bayern. Então, se eu não me engano, foi isso. E, e bom, acabei fechando muito mal. Queria focar no jogo do Bayern, mas foi o que foi. Hoffenheim, Stuttgart. Teve um expulso e estava tendo o mesmo jogo do Bayern e eu comecei a ponderar as situações e preços e estava praticamente a mesma pressão. Tentei entrar com um pouco de stake e fechar e, bom, desisti. No final, o Hoffenheim empatou. Southampton e Newcastle. Aqui eu tentei um lay Southampton, se não me engano, após o gol do Newcastle, pegou bem pouco da stake, já peguei. A Zay Gohard também pegou bem pouquinho da stake. Leverkusen Bochum, uma entrada questionável, também não entrei com controle da stake, também fechei, se eu não me engano, a 1,02 já. Lembrei o porquê. Às vezes eu gosto muito de fazer essa quebra de odd. Vou propor, por exemplo, tá 1,02, eu proponho a 1,03, e aí vai buscando 0,3 bem pouquinho, e o 0,2 vai fechando, e quando me busca 0,3, já tem a oportunidade de fechar 0,2. Eu faço bastante isso quando tem oportunidade. Não é tão fácil de achar esse timing, né? Mas eu procuro bastante oportunidades como essas, assim. Werder Bremen e União Berlim, já não me lembro desse jogo mais. Lembrei. Lembrei. Acabei fechando, que só tava dando Werder Bremen. Entrei, ia ver se ia rolar, só porque quero União Berlim, que é um time teoricamente forte defensivamente, mas todo no Werder Bremen, desisti. Nottingham Forest. Aqui também eu tentei entrar. Tem aqui nesse, não consegui entrar com a stake toda. Não me buscaram 03. Esse jogo acho que a gente precisa discutir um pouquinho. Osasuna e Sevilha. Osasuna e Sevilha. Tá. Fiz a entrada, beleza. Teve uma pressão, a gente conhece o Sevilha, histórico do Sevilha, consegui fechar, o Sevilha empatou. Prorrogação. E aqui acho que talvez um grande erro. Um grande erro mesmo. Então, que acho que eu não volto a repetir. Não só. Esse aqui foi usado. Aqui, beleza. Aqui foi da prorrogação. Eu entrei busquei uns pequenos tiques, tranquilo. Mas essa entrada. Essa foi uma entrada que eu fiz na Copa do Mundo, na França. No empate 1-1, onde estava qualquer outro resultado. Na França, se eu não me engano, estava a 55. Estava a 55 na França, eu lembro, na prorrogação. Enfim. E eu comecei a olhar, eu já tinha encerrado o dia, eu comecei a olhar para esse mercado e vi esse Osasuna e Sevilha, né? Eu falei, ué, e qualquer outro aqui? Tinha um cara tacando dinheiro 60. Não era muito, mas tacando. E eu comecei a entrar nele. Tava, se não me engano, tava 1-0 o Osasuna. Comecei a entrar. Depois que eu vi, e até 2-2 os placares. Eu tomo um gol de 2-0 do Osasuna, eu não saio do mercado. Não tem como sair e virar torcedor. Eu plantei stake diversas vezes. Então esse é um mercado que, não vou dizer nunca, mas sem liquidez eu não volto mais a fazer. Mesmo que a stake ainda é baixa com o que eu realmente trabalhava, né? Mesmo sendo um teste assim para retomar aí os mercados pós-Copa, né? Para me reeducar nesse método. E, enfim, é uma coisa que talvez eu não volte a fazer se não tiver liquidez. Eu não gostei, é esquisito. E se eu tomasse ali o segundo gol, era muito provável que eu tomava o terceiro, né? Porque aí o Sevilha ia descamelar e já era. E teve até um gol do Sassuna faltando um minuto, e é isso. E aqui eu não consegui fechar. Teve o gol do Sassuna, foi anulado, e é isso. E nesse mesmo dia teve
Jogo do Bayern e Colônia. E Colônia, né? Cool, como chama em alemão, mais ou menos isso. Se eu não me engano, a odd do Bayern estava próximo de 4 ou 5 aos 70 minutos. Bom, ali eu fiquei me questionando. E aí, faz entrada, faz entrada, faz entrada, faz entrada. O meu perfil de início, quando eu iniciei, era muito raro fazer entrada contra o favorito. A não ser como você é Inter agora, o PSV. Hoje eu tinha um motivo de entrar, entendeu? Mas com aquela pressão que o Bayern tava, claro que não era a pressão de mesmo que o Bayern tem, mas estava uma pressão, sabe? Então eu me julgo agora, depois da Copa do Mundo, para entrar nessa filial de odd baixas aí, nesse volume de odd baixas, sei lá, 3, 4, 5, tem que ser mais ou menos igual a Argentina e a Arábia Saudita, sabe? Onde o outro time não consegue encaixar, o outro time tá perdido emocionalmente, mas não foi o caso essa semana do Ajax e Volendam e do Bayern e Colônia. Então, isso foi um dos grandes motivos. Eu acho que na minha opinião, entre Ajax e Volendam e Bayern e Colônia, na minha opinião, o que tinha mais valor era até o do Ajax. Não aquela questão do valor odd, questão de jogo. Na minha opinião, o Ajax já não é tanto quanto os Ajax das outras épocas, pelo menos no campeonato holandês. Mas, enfim, naquela pressão do Bayern, eu acredito que de 10 partidas, 8 ou 9 eles vão empatar. E quando empata, e você viu, empatou aos 90 e já quase virou. Né? Então, é um dos motivos que eu não gosto de fazer contra os favoritos nas ligas deles. Assim, Liga dos Campeões, Champions League ou qualquer outro campeonato, sei lá, mais apelativo não tem, né? Ou, sei lá, Copa do Mundo, coisas assim. Os caras estão dando realmente a vida, sabe? Então, é um dos motivos que eu tendo a ficar de fora, ou se eu estou com muito lucro no mês. Mas vocês viram que o lucro aqui não foi tão expressivo. Foi um mês, teoricamente, assertivo, mas sem lucros expressivos. Agora a gente precisa buscar um pouquinho mais de porcentagem, tá? Então, desses dois super favoritos, é isso que eu tenho que falar. Mesmo o Ajax não jogando muito, a probabilidade dele empatar é muito alta. Muito, muito, muito alta mesmo. Acho que o Bayern não teve head, acho que o Ajax deve ter dado o head mínimo, mas é isso. Eu também volto a comentar sobre o Ajax. Aqui o campeonato australiano, tranquilo, nada muito expressivo. No dia 26, pelo menos. Ah, Valência Atlético de Bilbao. Tem Lei Valência. Aqui entrou com esse membro. Era para ser uma entrada realmente tranquila. E eu acho que foi. Ah, até que foi, acho que eu peguei o gol. Ah, é verdade. Eu ia entrando com a stake, entrando e não consegui entrar com a stake. Aqui eu fiz 0301? Não, eu fiz 0302. Se não me engano, teve uma pressão boa do, do Valência. Ajax e Volendam, aqui, menos 9% de hedge. O que eu fiz? Eu estava trabalhando aqui, tenho o computador aqui, tenho o laptop aqui, estava trabalhando esse jogo, estava fazendo back ao Volendam na minha conta. Tava fazendo. Eu falei, pronto, acho que agora a odd do Ajax vai dar uma estourada para os 80 minutos. Aí plantei um quarto da stake bem abaixo do que o mercado estava oferecendo, bem abaixo. E aí foi nessa distração minha, foram até lá embaixo e gol do Ajax. O meu gol, assim, na tampa, até eu ver o horário, 42 44, né? E eu ia meio que só subir um pouquinho, pegar uns ticks, uns lucros ali e cair fora, e acabou que eu fui pego pelo mercado. Então, fiquei um pouco chateado pela minha falta de desatenção. Mas é bom que isso te põe nos trilhos rapidinho, né? Então tava um dia em green, terminei o dia, tava um dia com um green até que legal, acho que sei lá, 9, 10%, não, uns 6, 7% sobre stake, e aí foi para -3 ou -2.
Enfim, e aí foi isso. Aí depois teve Real Madrid, Atlético de Madrid. Eu fiz aqui. Ah, foi um layout logo após o empate. Logo após a virada do Real. Ou na prorrogação também. Bem rápido. Aqui também, era o mercado um pouco sem liquidez e foram me buscar. Tava desatento, nem sabia que foram me buscar. E aí quando eu vi, eu falei, ó, tem que fechar isso. Mirassol Soberano, tentei entrar aqui, tentei ser rápido, não consegui. São Paulo e Portuguesa. Isso aqui era para ser com um bônus. Você viu que eu nem ativei os bônus, ó. Tava assim na cama, eu falei, nossa, tem um bônus aqui, tá jogando São Paulo e Portuguesa. Vamos colocar na goleada de São Paulo, não tava nem vendo nada e é isso. Newcastle Jets e Brisbane, isso foi bom, deu para pegar os 2 gols, tanto no Lei quanto no Back. No sábado, na minha opinião, para mim, essa foi uma boa entrada, Hatayspor e Trabzonspor. Entrando aqui numa odd de mais ou menos. Odd aí de mais ou menos lá, 8. 8, e aí é isso. Fechando a 22, 25 e 20. Por que eu fechei nessa odd? Porque a gente sabe que na Turquia agora os acréscimos são infinitos. E até eu fechar, estava pelo preço tranquilo. Depois teve bola na trave, pressão, 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 pressão. Não sei como que o Travis não conseguiu empatar. Então, pelo menos até a hora que eu estava teoricamente safe. Empoli e Torino. Esses jogos de meio de tabela da Itália são os mais complicados a se fazer pelo método final, porque geralmente tem sempre um gol no final. Tá? E aqui eu aceitei essa aí por quê? Relação tempo-odd. Peguei a verticalização da odd, pá, caí fora. O que aconteceu depois? Gol do Torino. Torino empata o jogo. Quem teve na alavancagem mostrou um pouco o recuo da Empoli. E aí, quando está recuando, time recuado, por exemplo, São Paulo e Corinthians não tem. Por exemplo, Ajax e Volendam, por exemplo, Bayern e Colônia. O Colônia ainda quando escapava algumas vezes era muito bom. Outro exemplo, que teve esse final de semana que eu achei uma extrema entrada de valor que eu acabei não fazendo só por causa de alguns riscos que eu corri essa semana, que foi, foi Dortmund e Leverkusen. Na minha opinião, estava um jogo parelho e o mercado acho que ofereceu 1,06 no back Dortmund, e o Dortmund tinha chances claríssimas que os contra-ataques são. Os dois times jogam semelhante no estilo do jogo e o Leverkusen estava com dificuldade de infiltrar. Mas o mercado segurou demais a odd do Dortmund, porque acho que a gente está até no histórico do Dortmund. Mas enfim, na minha opinião, acho que era uma das melhores entradas para tomar sufoco, acho que foi ela. Mas depois ali dos 83 minutos, aí começou a ficar um pouco desconfortável, porque o Dortmund parou de sair. Bom, é isso. União Berlim e Hertha, eu tentei entrar aqui também, não consegui estar dentro com cheia. Entrar. Não. Werder Bremen e Wolfsburg foi só no finalzinho lá, só no finalzinho que eu parei, que eu consegui ver e tentei entrar também, não buscou com a stake cheia, porque a odd estava muito alto para a relação do tempo do jogo, acho que os 84, 85 estavam 1,04. Tentei entrar e não consegui. Aqui foi uma entrada no Bragantino, logo após ele sofrer um empate. Me buscaram ali um pouquinho 55 e já fechei. Aqui gostaria de comentar com vocês sobre esse jogo do Melbourne City e Adelaide, tá? Aconteceu uma situação vou deixar assim, bem esquisita porque ali a volta dos 66, 67 minutos eu não ia fazer essa entrada, contra super favoritos eu não gosto de fazer e o Melbourne tem capacidade de recuperar vários resultados. Só que aí, lesão. Vou entrar aqui um pouquinho, até abrir a minha outra conta, minha conta principal mesmo também, vou tentar entrar.
E aí tava com as minhas stakes todas no mercado. Teve uma fratura. O jogo parou. Parou e parou por mais de meia hora. Falei, o que eu faço? E começa, né? Começa a pensar, a sua mente começa a jogar contra você. Isso é 3 da manhã, não tem ninguém para você falar. E aí eu começo a entrar lá nos termos da Betfair e não tem nada muito explicado. E a gente sabe assim por cima, mas na hora começa a sacanear, acaba estando com dinheiro no mercado. E eu falei, se eu fechar, será que vão anular minha entrada? Vou ficar só com back e tudo mais. Bom, aí veio um amigo meu do Discord, me salvou lá de Portugal. Não, o jogo vai continuar, então vai continuar e não dá nada, né? Então, não foi isso, mas ficou nesse dilema de meia hora e depois eu falei, quer saber? Aí o jogo retomou, né? Eu poderia até ter fechado numa odd melhor, mas aí eu falei, meu, eu já, pra mim, tô satisfeito. Então foi isso, sei, e aí acabei fechando mais ou menos o que deu. Ah, Melissa Solo, busquei bem um pouquinho aqui, acho que Melissa Solo foi um jogo ótimo, eu acho, de se trabalhar, mas depois aí desses sustos eu falei, bom, sei que hoje vai ser meu último dia do mês, porque hoje eu não trabalho, hoje é segunda-feira, terça também vai ser um dia repleto de copas, realmente o último dia do mês, e, e é isso. Aqui eu consegui pegar um pouquinho naquela última falta, tá um preço bem já ajustado esse back Milan, buscaram bem um pouquinho aqui a 1,04, 1,03, depois 1,04, 0,2, bem pouquinho. E tava com pouca liquidez no mercado. É isso. Acho que a ordem estava bem errada. E esse back Sassuolo, já nem me lembro que eu tinha dado esse back Sassuolo. 05, pegou bem pouquinho, eu fechei quanto? Primeiro. Tava um pouco desconfortável, acho que meu emocional ainda tava nesse Melbourne City. Ah, acho que teve até boas oportunidades. Juventus, aqui eu fiz em lei a Juventus. Tá? E aí, mesmo aqui a 50, 60 e 100, o que era, também não foi pegando, porque eu fui entrando um pouquinho antes. E, enfim, deu para fazer uma mínima porcentagem e é isso. Então, eu realmente prezei pela segurança nesse domingo, tá? Depois dos alguns apuros, de alguns erros aqui nessa semana. E outra coisa aqui no São Paulo e Corinthians. São Paulo e Corinthians, eu não entendi o porquê a odd de São Paulo estava tão alta. Tá? Então aqui eu só vim realmente scalpar. Eu fiz o lay ao São Paulo. Fiz lay ao São Paulo por muito, muito tempo. Fui entrando fracionado, até que a odd estourou. Acabei fechando ela. Isso, depois eu vim trabalhar bem pouquinho, com bem a scalp mesmo, esse back é o Corinthians. Mas, uma coisa, quando o time recua, para mim é muito complicado. A não ser que é um time muito bom defensivamente, que joga assim, tempo, sei lá, real, sabe, em situações do jogo é mais parelho, tá? Então, foi essa semana que eu trabalhei. Acho que teve muitas oportunidades de trabalhar contra os favoritos, tá? Eu tento ficar de fora o máximo possível, né? A não ser que seja, de novo, a Argentina e a Arábia Saudita. Não é porque tem valor, não é porque tem medo, mas eu acho que talvez emocionalmente para mim não vale a pena. Eu acho que tem outras oportunidades, tá? Mesmo eu sei que agora as Copas vão diminuir um pouco e vai começar a entrar a Liga dos Campeões e tudo mais, mas a ideia foi desse projeto de mostrar como eu iniciei meu crescimento de banca, somente com as baixas e tipo da metodologia que estava por trás, ou pensamento, nem metodologia, né? Mas o pensamento por trás. E mais ou menos isso, tá? Então teve Leverkusen e Dortmund, que eu acho que foi uma boa entrada ali. O Dortmund tá jogando de igual para igual. É bom quando o time joga no contra-ataque também. Joga no ataque, tem alguns ataques. Ficar só recuado, não gosto muito. Eu acho que a entrada do Trabzonspor foi boa, até exatamente o meu fecho. E o outro time também, ó, Atayaspor, eu acho, também atacava. E teve um preço, eu acho que estava um pouquinho desajustado. Tá? Vou lendo em Ajax.
entre Bayern e Colônia, até pelo preço, mas até pela forma de jogo, eu acho que foi melhor. Mas o Bayern estava dentro da área do Colônia. Tava dentro, muito, muito desconfortável para mim. Eu acho que quem fez a entrada, parabéns, mas estava muito, muito, muito desconfortável, tá? E teve as zebras da Itália, né? Milan Sassuolo e Juventus, Juventus e Monza, né? Acho que aí a Juventus também atacou bastante, mas ali no final ela pá, e no Milan e Sassuolo aí quem soube tirar proveito dos gols de vantagem também também teve muito bem. Eu tentei me afastar, tentei dar uma recuperada, agora voltamos a fazer, continuo trabalhando normal, mas voltamos o mês que vem e voltamos com essa mesma stake. Pessoal, aumentamos, quanto que aumentamos aqui? Dia 10, 9, estamos 58%, então mês que vem trabalhamos com $2.000 ainda e vamos tentar aí chegar próximo, tentar, né, se for possível, claro, obviamente, trabalhando desse mesmo jeito, só que melhorando alguns ajustes para ter um pouquinho mais de lucro. Mas é isso por esse mês, 19 dias trabalhados, 58% e é isso aqui. Melhor dia, quando é que foi? 14%, pior dia, logo no início, 35% de hedge, acho que foi, saímos com $750 prejuízo, certo? É isso então, abraço a todos.